Tropas da OTAN enviadas para o Canadá? Para proteger o Canadá dos Estados Unidos? Esse futuro não é tão absurdo quanto parece, e tudo isso está sendo possibilitado pelos novos Estados Unidos da América. Em 2025, os Estados Unidos executaram a maior mudança de política externa de sua história. Após quase um século como membro fundador da OTAN, a nação que outrora liderou a aliança militar mais poderosa do mundo agora trabalha ativamente contra seus próprios aliados. E até mesmo ameaça ações militares contra dois deles. Não, isso não é uma fantasia inventada por Vladimir Putin, o homem que passou décadas tentando minar a OTAN por dentro. Mas, de alguma forma, a realidade está se alinhando perfeitamente com o objetivo final de Putin: o fim da cooperação dos Estados Unidos na organização do Tratado do Atlântico Norte. E agora, com a OTAN enfraquecida, há sinais claros de que a Rússia está observando de perto, pronta para explorar o caos. Como chegamos aqui? Como a OTAN funcionaria sem os Estados Unidos? E o que o futuro nos reserva? A OTAN não foi apenas uma ideia dos Estados Unidos. Ela foi a base de uma ordem global liderada pelos Estados Unidos, celebrada como a Pax Americana. Após séculos de guerras constantes entre grandes estados, a aliança da OTAN não apenas uniu antigos inimigos, ela serviu como um escudo global contra novas guerras entre grandes potências. A era do imperialismo acabou oficialmente. Em sua criação, a OTAN tinha três objetivos principais: manter os Estados Unidos dentro, manter a Alemanha sob controle e manter os soviéticos fora. Ter os Estados Unidos na aliança era crucial para seu sucesso. Os Estados Unidos eram a superpotência global em ascensão, e sua separação da política europeia lhes dava uma espécie de neutralidade que outros podiam apoiar. Manter a Alemanha sob controle era sobre evitar repetir as guerras desastrosas do passado. E, por fim, impedir a União Soviética de entrar na Europa era essencial para a estabilidade e paz regionais. O acordo era bom para a Europa e ainda melhor para os Estados Unidos. Ser o líder de fato da OTAN deu aos Estados Unidos uma influência global imensa. Também os tornou um exemplo para outras nações ao redor do mundo buscarem orientação e liderança. Isso ajudou a espalhar parcerias dos Estados Unidos pelo Oriente Médio e Ásia, aproximando o mundo e reduzindo o risco de uma terceira guerra mundial devastadora. Também impulsionou enormemente a influência dos Estados Unidos, abrindo portas para negócios e interesses econômicos americanos ao redor do mundo. A OTAN estava longe de ser um caso de caridade para os Estados Unidos. Os europeus ganharam segurança, mas os Estados Unidos ganharam muito, muito mais com o acordo. É por isso que a atual ruptura entre os Estados Unidos e seus parceiros europeus é ainda mais desconcertante. Em apenas 2 meses, os Estados Unidos jogaram fora muito do que conquistaram desde o fim da Segunda Guerra Mundial, enfraquecendo não apenas a si mesmos, mas o mundo como um todo. O foco em uma nova era dourada dos Estados Unidos ignora o declínio muito real do prestígio e da influência dos Estados Unidos no globo. Talvez o melhor resumo venha do líder supremo do Irã, que recentemente republicou um tweet de 2022 alertando que o tratamento dos Estados Unidos à Ucrânia deveria servir como lembrete a todos de que o apoio ocidental a países e governos é uma miragem. Os Estados Unidos ainda não colheram tudo o que plantaram, mas, para o resto da OTAN, as consequências são imediatas e graves. Primeiro, a nação enfrenta um Estado russo totalmente imobilizado para a guerra. Muito se fala sobre a incapacidade da Rússia de vencer na Ucrânia, mas isso se deve principalmente ao fato de que a maior parte do equipamento militar e munição usados pela Ucrânia é fornecida pelos Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos redirecionaram fundos originalmente destinados à ajuda à Ucrânia para comprar armamentos mais novos e avançados para si mesmos, usando dados do campo de batalha para aprimorar futuros projetos e táticas militares.
Desde 4 de março de 2025, toda a ajuda foi oficialmente suspensa por tempo indeterminado. A perda da ajuda dos Estados Unidos deve custar caro aos ucranianos, começando nos próximos 3 a 6 meses, quando seus estoques de suprimentos americanos começarem a se esgotar. Com a Europa ainda lutando para mobilizar sua própria indústria de defesa e dividida por políticas partidárias, é improvável que a Ucrânia receba apoio suficiente para preencher o vazio deixado pelo fim da ajuda dos Estados Unidos. Mas isso é apenas parte do quadro. Um componente importante da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia tem sido o suporte silencioso nos bastidores, que raramente aparece nas manchetes, mas é igualmente crítico. Trata-se do apoio de inteligência, que, no momento da redação deste roteiro, foi pausado. Esse suporte é absolutamente vital para a defesa da Ucrânia, e é extremamente improvável que a Europa consiga assumir esse papel. Esse apoio de inteligência vem, em grande parte, da extensa rede de informantes e espiões dos Estados Unidos dentro da Rússia, bem como de seus vastos recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento. Isso inclui desde drones espiões e aeronaves AWACS, monitorando movimentos russos sobre o Mar Negro, até satélites rastreando deslocamentos de tropas e identificando alvos de oportunidade. Desde o início da guerra, a Agência Central de Inteligência, o Escritório Nacional de Reconhecimento e a Inteligência Militar dos Estados Unidos têm trabalhado em estreita coordenação com a Ucrânia, com pessoal americano não reconhecido supostamente presente no terreno. Ao longo das fronteiras russo-ucraniana e bielorrusso-ucraniana, bases secretas de inteligência ucranianas, escavadas no subsolo para ocultação, foram equipadas e financiadas pela Agência Central de Inteligência. Isso também não é trabalho de caridade, porque, em troca, a Ucrânia forneceu inteligência crítica sobre sistemas de armas russos. Como prova de lealdade e confiabilidade, a inteligência ucraniana entregou documentos de design dos mais novos submarinos nucleares da Rússia no início da guerra. A Ucrânia também entregou equipamentos russos capturados, como veículos de guerra eletrônica de última geração, abandonados por tropas russas e capturados intactos. Se os Estados Unidos abandonarem esse papel, a Europa não está preparada nem mesmo capaz de preenchê-lo completamente. As missões de alerta e patrulha aérea da OTAN podem estar voando com aeronaves AWACS tripuladas por equipes multinacionais, mas a aeronave, na maioria das vezes, é dos Estados Unidos. A Europa também não possui as capacidades de satélite e reconhecimento dos Estados Unidos, dependendo de acordos de compartilhamento de inteligência por décadas. Diante disso, uma retirada dos Estados Unidos significaria que as forças russas não enfrentariam tantos contratempos e vulnerabilidades como enfrentaram enquanto os Estados Unidos ainda estavam nominalmente na luta. A Rússia pode não conseguir derrotar militarmente a Ucrânia por completo, mas não precisa. Um acordo de paz que permita à Rússia reter territórios capturados lhe daria um tempo valioso para descansar, rearmar e reconstruir seu poder de combate. Mais importante, forneceria o palco perfeito para uma futura ofensiva, não apenas na Ucrânia, mas potencialmente além. E para o horror da Europa, os Estados Unidos parecem dispostos a negociar exatamente esse acordo de paz pelas costas da Europa. Em um movimento sem precedentes, os Estados Unidos votaram em oposição a seus aliados ao se recusarem a condenar a Rússia por invadir a Ucrânia em uma votação da Organização das Nações Unidas. Além disso, a Casa Branca abriu mão de toda a sua alavancagem antes mesmo de iniciar negociações com Putin sobre a Ucrânia. Foi declarado publicamente que tropas dos Estados Unidos não participariam de esforços de manutenção da paz e que os Estados Unidos não garantiriam mais a segurança europeia. Isso deixa as sanções como a única ferramenta restante para pressionar a Rússia. Mas mesmo isso pode não durar.
Já circulam rumores de que o presidente dos Estados Unidos pode ter iniciado o processo de remover ou aliviar sanções contra Moscou. Tudo isso foi retratado como uma demonstração de boa-fé para levar a Rússia à mesa de negociação. Mas a Rússia não fez concessões semelhantes de boa-fé. Seja qual for o raciocínio por trás de Washington dar à Rússia tudo o que ela quer sem nada em troca, a mensagem para a OTAN é clara. Os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável. Então, vêm as guerras comerciais e ameaças militares contra aliados. Em 4 de março de 2025, os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, com a promessa de que tarifas contra a União Europeia virão em breve. Tarifas retaliatórias devem aumentar significativamente a inflação nos Estados Unidos e impactar diretamente centenas de milhares de empregos que dependem do comércio internacional. Mais perturbador, porém, são as recusas categóricas da Casa Branca em voltar atrás em declarações de que estava considerando ações militares contra a Groenlândia e o Panamá, após expressar abertamente o desejo de que ambos se tornassem territórios dos Estados Unidos. Isso é especialmente alarmante, dado que a Groenlândia é administrada pela Dinamarca, um dos aliados mais antigos dos Estados Unidos e membro fundador da OTAN. Se os Estados Unidos prosseguirem com ações militares, isso significaria enviar tropas americanas para combater um aliado do tratado, minando diretamente a OTAN e, tecnicamente, pelos termos do Tratado da OTAN, desencadear uma resposta do artigo 5 contra os Estados Unidos. Mais uma vez, temos que lembrar que isso não é uma fantasia de Vladimir Putin. É a nossa realidade atual. Então, o que a OTAN pode fazer em um futuro sem os Estados Unidos como aliado confiável? E pior, com os Estados Unidos como uma ameaça? Primeiro, medidas já estão sendo tomadas para tornar a Europa independente da segurança dos Estados Unidos. É verdade que a Europa tem se beneficiado muito da segurança custeada pelo contribuinte dos Estados Unidos, mas isso também ignora a realidade de que os próprios políticos dos Estados Unidos manipularam intencionalmente a Europa para ser dependente da segurança americana. Os Estados Unidos, historicamente, apoiaram líderes europeus que não buscavam independência militar total, garantindo que os Estados Unidos permanecessem o principal garante da segurança europeia. Esse arranjo não apenas reforçava o prestígio global dos Estados Unidos, mas também proporcionava vantagens econômicas e de poder brando significativas. Em poucas palavras, tem sido um ótimo negócio para os Estados Unidos. Até agora. Alemanha e França anunciaram a necessidade de a Europa se distanciar dos novos Estados Unidos e, junto com muitos países europeus, já estão buscando isso ao se desfazerem de contratos de defesa dos Estados Unidos. No momento, os Estados Unidos são o maior vendedor de armas do mundo, com armas americanas sendo a base dos arsenais da OTAN. Isso os torna extremamente interoperáveis, aumentando sua letalidade. A frota de F-35 da OTAN é projetada para se comunicar perfeitamente entre si. Além disso, uma familiaridade compartilhada com vários sistemas de armas, protocolos de treinamento e logística garante que os exércitos da OTAN possam trabalhar juntos de forma mais eficaz no campo de batalha. Mas isso também torna a Europa extremamente vulnerável contra os Estados Unidos cada vez mais hostis. Um grande medo na mente de todo planejador militar europeu é o que acontecerá se a Casa Branca decidir cortar atualizações de software para o F-35, por exemplo. Os Estados Unidos não podem simplesmente tomar de volta as armas que venderam. Pelo menos, provavelmente não, sem ter que enfrentar essas mesmas armas em combate. Mas o que eles podem fazer é desligar completamente o suporte logístico, sem mais atualizações e sem mais reparos, tornando sistemas de armas caríssimos, praticamente inúteis para as nações europeias. É por isso que a Europa tem se esforçado cada vez mais
para estabelecer programas de armas de próxima geração independentemente dos Estados Unidos. Atualmente, existem dois grandes programas de caças de sexta geração na Europa. O primeiro é uma joint venture entre França, Alemanha e Espanha, conhecida como Sistema de Combate Aéreo Futuro. O outro é um programa entre Reino Unido, Itália e Japão, conhecido como Programa Global de Combate Aéreo, ou GCAP. A indústria de defesa dos Estados Unidos é líder global, mas essa posição só é possível graças ao acesso a enormes mercados internacionais. Sem centenas de bilhões em contratos de defesa de militares aliados, a indústria de defesa dos Estados Unidos enfrentaria uma redução severa. A falta de vendas externas levaria a uma capacidade de produção reduzida, menos avanços tecnológicos e orçamentos de pesquisa encolhidos. Com o tempo, esse declínio poderia tornar o setor de defesa dos Estados Unidos menos competitivo, eventualmente permitindo que rivais globais superem a tecnologia militar e o domínio de fabricação americano. Isso não é um bom começo para uma era dourada dos Estados Unidos. A Europa também pode retaliar contra os programas de armas dos Estados Unidos ao reter componentes ou participação na fabricação. O F-35 é famoso como uma aeronave dos Estados Unidos, mas é um projeto internacional. O Reino Unido e a Itália, por exemplo, fornecem componentes críticos e auxiliam na fabricação. Os Países Baixos fornecem peças para a fuselagem, e Noruega e Austrália constroem componentes do motor. O jato simplesmente não pode ser construído sem os parceiros globais dos Estados Unidos. Com o F-35 compondo cada vez mais as frotas aéreas dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem se encontrar em um futuro onde não conseguem voar seus próprios aviões devido à falta de capacidade de reparo e produção de substituição. O maior golpe aos Estados Unidos, no entanto, é também um passo que já está sendo considerado pelas potências europeias: remover o acesso dos Estados Unidos às suas bases militares. À medida que os Estados Unidos se alinham cada vez mais, países por toda a Europa estão ficando cada vez mais temerosos do que isso pode significar se a próxima guerra envolver os Estados Unidos ao lado da Rússia. Não é um cenário tão louco quanto parece à primeira vista. A nova Casa Branca já expressou ambições de tomar territórios detidos por aliados. Com os Estados Unidos mudando para um modelo geopolítico puramente transacional, há todos os motivos para temer que tropas americanas possam ser usadas para tomar centros estratégicos importantes dentro da Europa, forçando nações aliadas a concessões desfavoráveis. A Alemanha abriga quase 35 mil soldados dos Estados Unidos, junto com uma das maiores bases aéreas americanas fora de suas próprias fronteiras. A partir dessa posição, os Estados Unidos poderiam projetar rapidamente poder terrestre e aéreo por toda a Alemanha, neutralizando efetivamente a capacidade do exército alemão de defender seu próprio território enquanto mantém locais estratégicos-chave como reféns. É um medo genuíno expressado por muitos europeus hoje. Isso significa que os europeus estão cada vez mais olhando com cautela para a presença dos Estados Unidos em seu solo, conscientes de como até mesmo um pequeno ponto de apoio poderia ser explorado pelas vastas capacidades expedicionárias americanas. Muito em breve, poderíamos ver o fim da presença dos Estados Unidos na Europa. E isso seria desastroso para os Estados Unidos também. A Europa serve como porta de entrada para o exército dos Estados Unidos no Oriente Médio e na África, permitindo que os Estados Unidos apoiem campanhas militares distantes até o Iraque e o Afeganistão. Foram as bases militares americanas europeias que serviram como nós-chave na cadeia logística, ligando as tropas dos Estados Unidos de volta ao continente. Perder a Europa seria o maior desastre geopolítico da história dos Estados Unidos, agravando uma lista crescente de reveses e desastres na política externa.
A Europa agora corre para redefinir a OTAN sem os Estados Unidos, incerta de como a aliança parece ou funciona sem seu líder de longa data. Enquanto isso, os Estados Unidos caminham cegamente para um desastre auto-infligido, um futuro onde não tem aliados, alcance global, parceiros confiáveis e zero confiança restante em suas promessas ou garantias. A OTAN é forte o suficiente para sobreviver sem o apoio dos Estados Unidos? Ou este é o começo do fim da aliança? E como a Europa responderá a essa enorme mudança no poder global? Deixe seus pensamentos abaixo.